Pode sentar. Amém. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe do meu coração nesta manhã. Eu vinha de carro para cá, eu dizia: Senhor, eu quero te pedir que proteja o meu coração. E por que eu estou orando, dizendo: Senhor, protege o meu coração? Porque às vezes a gente é governado por tantos sentimentos. E os sentimentos às vezes nos confundem tanto, não é? E às vezes até os sentimentos vão governando a nossa própria vida. E eu disse: Senhor, não permita que eu seja governado por sentimento. Eu quero ser governado pelo Teu Espírito, pelo Senhor. Eu quero ser direcionado pelo Senhor, para o Senhor, para a Tua presença, para o louvor da Tua glória. Eu quero viver uma vida para o louvor da glória do Senhor. Uma vida em prol do louvor do Senhor, da glória do Senhor, da manifestação do Senhor, como servo na presença dEle, sem qualquer tipo de inclinação, a não ser essa: um servo fiel, um servo que cumpre exatamente aquilo que o Senhor falou, nada para além daquilo que Ele falou e nada aquém daquilo que Ele falou. Um servo que não cria fórmulas artificiais para poder viver uma vida com Deus, porque às vezes a vida com Deus é dura, às vezes a vida com Deus não é fácil, às vezes a vida com Deus te coloca em meio a renúncias, a cenários de renúncias que você precisa fazer. Às vezes a vida com Deus te leva a situações onde você nem tem direito, mas porém tem que conviver. A vida com Deus te leva muitas vezes a perdoar a ofensa, aquilo que te marcou, aquilo que te doeu, aquilo que te fez sofrer, aquilo que muitas vezes agrediu o teu coração, a tua alma, aquilo que falou bem ao fundo do teu coração e aquilo te feriu, e você tem que aprender a conviver em amor. A vida com Deus te leva a fazer isso, a liberar quem te ofendeu, sem diminuí-lo, sem desdenhá-lo, sem desprezá-lo, mas amá-lo. A vida com Deus te leva a esse desafio diário, mesmo às vezes você querendo renunciar a essa parte, mas essa parte é importante, porque é exatamente isso que te leva para um outro nível de maturidade, isso que vai te levar para um outro nível de conhecimento de Deus. Deus quer te levar para esse nível, de não devolver na mesma medida, de não falar na mesma medida que você levou, não, mas para que você esteja, sabe, inclinado a fazer algo diferente, algo novo, a liberar. Deus te chamou para poder abençoar, Deus te chamou para poder liberar. E às vezes você fala: é muito injusto o que eu estou vivendo. Eu compreendo o que você pensa, eu sei o que você pensa. Diga: poxa, eu sou uma pessoa tão boa. A gente acha que às vezes a gente é tão bom, e diz: poxa vida, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando uma coisa dessa? A gente tem uma falsa impressão que a gente é muito bom. Mas a gente precisa melhorar muito, a gente precisa aprender, e as situações às vezes são a escola necessária para que eu possa viver de forma diferente, escalar de forma diferente a minha vida e fazer Deus conhecido através do fruto do meu comportamento, do fruto das minhas decisões, do fruto das minhas escolhas, do fruto das coisas que eu faço, porque as pessoas vão ler isso em você. As pessoas podem até esquecer a forma
sabe, aquilo que você falou, mas dificilmente elas vão esquecer o que você fez. Dificilmente elas vão esquecer como você as fez se sentir. Dificilmente as pessoas se esquecerão disso. E é por esse motivo que eu estou falando com homens e mulheres de Deus que foram chamados por Deus para poder fazer a diferença. A diferença, Deus chamou para poder fazer a diferença. Fazer a diferença significa fazer diferente. Fazer a diferença significa muitas vezes, sabe, começar lá em casa. O campo missionário não é para fora da sua casa. O campo missionário nasce dentro da sua própria casa, no seio da sua própria realidade. Deus quer transformar lá primeiro. Depois vem Judéia, vem Samaria, depois vem outros lugares, mas o principal campo que Deus está interessado em transformar é o seio do seu lar. Deus quer transformar aquela tristeza do seu quarto em alegria. Muito embora às vezes a gente fique triste, isso faz parte. Mas eu preciso enfrentar a tristeza de outro modo, como homem de Deus e como mulher de Deus em fé. Eu preciso agir. Talvez não esteja vendo absolutamente nada de forma diferente, mas isso não vai mudar a convicção que eu tenho da parte de Deus que vai dar certo, porque o Senhor me chamou para viver algo extraordinário, maravilhoso. E eu vou colher isso. Eu sei que eu tenho plantado na presença do Senhor. Eu sei que Ele tem reservado uma colheita para mim, uma colheita para a minha casa, uma colheita para a minha família, uma colheita para a minha comunidade, uma colheita para a igreja, uma colheita nos meus negócios, uma colheita no meu casamento, uma colheita na relação com os meus pais, uma colheita. Deus tem reservado uma colheita para você nesse tempo. Uma colheita. Eu estou aqui na qualidade de homem de Deus, servo de Deus, para poder dizer para você hoje o seguinte: o Senhor está interessado em usar você para essa colheita. O Senhor está interessado em abençoar você. O Senhor está interessado em abençoar a sua casa, em reconstruir o seu relacionamento. Deus está interessado em abençoar. Deus quer agir aí. Deus quer começar aí. Deus quer transformar aí. Deus precisa que você hoje se disponha apenas. É apenas disposição que Deus quer, para que Deus possa trabalhar no teu coração, no teu interior. E a Bíblia diz que vai fluir água viva. Você crê nisso sim ou não, irmão? Você crê nisso sim ou não? Eu disse: Senhor, protege o meu coração. Porque não significa que você tem um atributo de falar como interlocutor, que você não sofra, que você não tenha tensões, que você não tenha preocupações, que você não tenha ansiedade, que você não tenha um bocado de outras coisas que eu posso enumerar aqui, nem cabe na mão, várias. Mas isso não significa que você não possa cumprir o plano de Deus na sua vida. Isso começa com renunciar a mim mesmo, renunciar à minha própria vontade, porque a minha vontade era ficar em casa, a minha vontade é estar em outro lugar, a minha vontade, a gente coloca muitas vezes a nossa vontade à frente daquilo que é o propósito, o plano eterno de Deus para você. É por isso que você está aqui hoje, porque Deus quer transformar a sua história e colocar a sua família, a sua casa nessa rota de bênçãos, de algo novo, de algo extraordinário, de algo transformador, para que vocês possam colher juntos. Se eu pudesse enumerar o tema do que eu quero falar, eu vou ser muito breve. Se eu pudesse dar um tema, porque eu vou falar com você, hoje é um sermão temático, não é um sermão expositivo. É um sermão de tema. E esse tema é: eu não tenho tempo a perder. Amém? Eu não tenho tempo a perder. Vira para o seu vizinho e fala para ele: sem tempo a perder. Sem tempo a perder. Sem tempo a perder. Olhe para mim em Salmos 90. No verso 12. Salmos 90, no verso 12. Amém? Esse é um salmo de Moisés. A gente conhece os salmos de Davi, mas esse é um salmo do deserto. É um cântico em meio ao deserto. Preste atenção.
Isso é importante. A gente às vezes canta quando está tudo legal. Moisés está fazendo festa na aridez do deserto. Está cantando a Deus na aridez do deserto. Em meio a um ambiente caustificante, austero, difícil, complexo. Um emaranhado de sentimentos enquanto se caminha e não chega nunca. Essa caminhar parece que a vida é só um caminho que nunca chega. E às vezes a gente fica preso a esse paradoxo da vida, de um caminho que nunca chega ao seu destino final, João. E Moisés está entoando um hino ao Senhor no Salmo 90, Rafael. Ensina-nos a contar os nossos dias. Moisés está dizendo: Senhor, me ensina a contar os meus dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E outras versões, que alcancemos sabedoria. Na versão original está dizendo o seguinte: que nós possamos então adquirir, no hebraico, sabedoria. Está dizendo, esse tempo ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós possamos então adquirir, com esse tempo, a sabedoria que importa. Moisés está escrevendo esse hino a Deus em meio a um tempo difícil, a um tempo de caminho, a um tempo que não termina nunca. Era para ser 60 dias, 90 dias, está durando, parece que uma eternidade. E esse texto ele faz um compilado entre a eternidade de Deus, a imutabilidade de Deus e a transitoriedade da vida humana. Esse Salmo 90 está escrevendo dizendo: Deus é imutável, Deus é inefável, Deus é ontem, Deus é hoje, Deus é amanhã, Deus também é na semana que vem, é Deus do ano que vem, é Deus dos próximos anos, como era o Deus dos 10 anos atrás. Esse Deus não é transitório, esse Deus é imutável, inigualável. Muitas vezes nós mudamos, somos volúveis, somos transitórios, nós mudamos muitas coisas em função da nossa própria vida, do nosso próprio arbítrio, mas Deus não muda. Portanto, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. O Senhor, que é o Deus que esteve em todos os dias, me ensina a conviver com esses dias. Eu estou dizendo que é fácil conviver com o que você convive. Eu estou dizendo que é simples lidar com o que você lida. Eu não estou dizendo que é legal lidar com as frustrações que você lidou. Eu não estou dizendo que é fácil viver as tristezas que você viveu. Mas o Senhor pode contar melhor para você os que estão reservados ainda para você viver. O Senhor vai declarar a você os dias que ainda virão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu negócio. Ensina-me, Senhor. Ensina-me. Eu não tenho tempo a perder. Eu não quero olhar só para mim, porque se eu olhar só para mim eu desisto. Se eu olhar só para o meu casamento eu desisto. Se eu olhar só para o meu trabalho eu desisto. Se eu olhar só para a minha profissão, que até hoje não deu certo, eu desisto. Se eu olhar para a minha carreira, se eu olhar só para isso eu desisto. Se eu olhar só para as circunstâncias eu desisto. Se eu olhar para o momento difícil que eu estou vivendo eu desisto. Se eu olhar para tudo aquilo que está acontecendo comigo, eu nem acho justo, mas eu vou desistir. Mas ensina, Senhor, a alcançar sabedoria, para olhar para além do tempo, para além das circunstâncias, para além das adversidades, para além daquilo que está acontecendo agora comigo, porque o Senhor já está nesse futuro que não está declarado no meu coração. Me ensina, porque o Senhor não está sujeito à transitoriedade da vida humana. O Senhor não está sujeito a essa vida efêmera. O Senhor não está sujeito a nada disso, não. Então me ensina, Senhor. Me ensina, Senhor. Eu não tenho tempo a perder. Mas eu preciso entender, para que a gente possa sair daqui nesta manhã abençoado, com quais coisas a gente está perdendo tempo. A gente precisa entender, pastor Jonas, quais são as coisas que estão furtivamente tirando o nosso tempo de qualidade. Quais são as coisas que estão digredindo a diminuir. O que está diminuindo a nossa vida, ao longo da história da nossa vida? Quais são as coisas que estão nos impedindo de viver o extraordinário? Aquilo que Deus tem, a vida abundante de João 10. Eu vim para que tenham vida e tenham em
Abundância. O que está me impedindo de viver a abundância de Deus? Quais são as distrações? Quais são as situações que me levaram muitas vezes a um caminho distante daquilo que Deus quer? Quais são as coisas que estão roubando o nosso tempo, ou muitas vezes fazendo que a gente desperdice o nosso tempo? As preocupações desnecessárias, a vida virtualizada, eu digo que é uma vida de tela. Às vezes a gente romantizou tanto a vida que a gente vive a vida de tela, a vida do outro na tela, não é? Eu sei que não tem ninguém assim, mas por aí tem. Por aí tem. A gente começou a estabelecer tantos comparativos da vida legal, da vida up, da vida bacana. A gente começou a estabelecer tantos, que a gente não se conforma com nada mais. A gente não é alegre por nada mais. A gente não é feliz por nada mais. A gente não curte os pequenos momentos, os pequenos insights que a vida nos dá, nos oferece, os tempos de mesa preciosos. Não. A gente prefere viver uma vida de holograma, uma vida de tela. Deus está te chamando para a vida real, está te chamando para hoje, para agora, para esse dia. É isso. Ensina-me, Senhor, a trabalhar melhor esse tempo, para que eu possa alcançar sabedoria. E às vezes a gente se perdeu, foi longe, começou a virtualizar tudo. A nossa vida virtualizada. Eu não estou dizendo que a internet não é importante, você usa, eu uso, todos nós usamos. Mas tem alguns excessos que nos prejudicam, tem alguns excessos que nos matam. Todo excesso esconde uma falta. Isso é importante. Anota aí no rodapé. Todo excesso esconde uma falta. E as distrações, o que está nos tirando da mesa? Quais são as coisas que estão tirando da gente a possibilidade de desfrutar bons momentos, os momentos agradáveis? Quanto tempo você que está aqui jovem não vai na casa da sua avó, do seu avô? Você desprezou os cabelos brancos da sabedoria? Hein? Não, eu sei que você vai. Por aí, certamente você conhece um neto que não vai lá. Ou você é o filho que não vai ver o seu pai. Há quanto tempo você não liga para ele? Se eu fosse você agora, tirava do seu bolso o seu celular. Você está liberado para pegar o teu telefone agora e falar: pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Porque você não tem tempo a perder. Independente do que aconteceu, independente dos fatos, independente das coisas que aconteceram no meu passado, não importa, eu não tenho tempo a perder. Te amo, você faz falta, eu sinto a sua falta, eu quero você aqui perto, você importa para mim, a sua vida tem sentido para mim, muito obrigado. Hoje é o dia de você expressar gratidão, porque você não tem tempo a perder. Expresse gratidão com quem te gerou, de quem colocou você nesse mundo, de quem colocou você nesse cenário agora, de quem projetou você, acreditou em você primeiro. Antes de qualquer coach acreditar em você, seu pai e sua mãe acreditou em você primeiro. Primeiro foi ele. Primeiro foi seu pai, primeiro foi sua mãe, primeiro foi sua avó, primeiro foi seu avô. Primeiro foram eles. E hoje a gente paga. Não estou dizendo que coach é ruim, pelo amor de Deus, eu acho maravilhoso. Já fui em alguns eventos maravilhosos que foram preciosos na minha vida e são instrumento de Deus. Mas sabe, nós pagamos caro para ter um tempo com alguém e desprezamos aquilo que nós conseguimos gratuitamente. O que é gratuito a gente acaba não valorizando, a gente despreza aquilo que é de graça. Nós desprezamos aquilo que é gratuito. Pare de desprezar aquilo que você obtém de graça. Você cheio de dinheiro, com pouco dinheiro, tanque cheio ou tanque baixo, para os seus pais, os seus avós, você é a mesma pessoa. Nós colocamos a conquista à frente de outras coisas. Nós nos relacionamos hoje a partir dos resultados, sim ou não? Se a pessoa é de resultado, essa é gente boa. Se ela não vai ter resultado, não merece o meu tempo, não é? Nós nos relacionamos sempre a partir do resultado. Irmão, você não é o resultado que você tem. Talvez você esteja começando agora, talvez você esteja dando o primeiro passo na direção daquilo que Deus chamou você para viver. Eu não posso desprezar isso de maneira alguma. Você não é
o resultado que você tem agora, muito embora o resultado que você tem agora pode estar mostrando o plantio que você tem feito. Glória a Deus ou não? Glória a Deus, velho. Tamo junto, sem tempo a perder. Tem alguém esperando o seu telefone hoje? Você queria almoçar no restaurante? Liga para o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, sua tia, não importa. Diga, aumenta a água do arroz aí, que eu estou chegando. Quero te ver. Quero te ver. Nós estamos ensinando as pessoas a ter prosperidade. Nós ensinamos as pessoas a terem sucesso. Nós estamos ensinando as pessoas a serem o melhor. Poxa, você vai vencer, você vai ser milionário, você vai ter trilionário. Irmão, se Deus não tiver isso para você, Deus quer ter uma vida próspera para você. Uma vida próspera não significa uma vida abastada, milionária, bilionária. Não significa nada dessas coisas. Uma vida próspera significa ter alegria completa em seu coração. Tendo muito, tendo pouco, faltando ou não faltando, eu tenho uma alegria no meu Deus. Eu tenho prazer no meu Deus. Eu tenho prazer nele. Eu não quero que você seja alguém frustrado, esteja frustrado, nasça frustrado e caminhe frustrado. Se Deus quiser que você seja bilionário, irmão, em nome de Jesus, você vai ser. E você vai ser a bênção, você vai abençoar muita gente, você vai abençoar comunidades inteiras, sabe, cidades inteiras. Mas se você não for um milionário e for um pai zeloso, isso é grandioso da mesma forma. For uma mãe zelosa e abnegada, isso é grandioso da mesma forma. Se você ganhar, sabe, for o maior cruzadista como Billy Graham, uau, legal. Mas se você ganhar uma alma, o Senhor está feliz com você da mesma forma. Porque Deus não se relaciona com números. É a gente sim. Deus não se relaciona com isso. Mas para de perder tempo. Para de perder tempo. Use melhor o seu tempo. Às vezes a gente fica nesse frenesi louco para obter dinheiro, grana. E Deus tem tudo. Ele é autossuficiente, tem todas as coisas para você. Não é? Tem o texto de Mateus, no capítulo 6, salvo engano, que ele vai dizer, olha para os pardais, aprende com eles. Olha para os lírios, são lindos, belos, maravilhosos. Nem Salomão, em toda a sua suficiência, suntuosidade, se vestiu como um lírio do campo que eu plantei. Para que você está se preocupando tanto? Eu tenho o melhor para você. E o melhor de Deus pode ser inversamente o contrário daquilo que você tanto anseia. Que doideira, não é? Mas esse é o melhor. E você nem sabe. Então por isso, Salmo 90, verso 1. Volta para mim em nome de Jesus. 91, no verso 1. Vou alcançar sabedoria. O salmista começa esse texto dizendo, Senhor, Tu és o nosso refúgio. A ideia de refúgio no hebraico aqui é, o Senhor é a nossa sinagoga. O Senhor é o nosso tabernáculo. Do texto original. Ele está dizendo, o Senhor é a nossa guarida. O Senhor é o nosso lugar de descanso. O Senhor é o nosso lugar de provisão. É isso que ele está dizendo. O Senhor é o nosso lugar de bênção. Nós somos abençoados porque o Senhor é o nosso refúgio. Amém ou não? O Senhor é o nosso refúgio, então por isso eu sou abençoado. Por isso então eu sou privilegiado, porque o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o seu refúgio. Por isso que você é abençoado. Amém ou não? Por isso que você tem o que você tem, alegria completa, porque o Senhor é o seu refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. Sempre de geração em geração. Ele está dizendo o seguinte, olha, o Senhor é refúgio hoje, é refúgio daqui a 5 anos, é refúgio daqui a 10 anos, como o Senhor foi há 10 anos atrás. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa guarida, a nossa fonte de segurança. A gente está buscando segurança em pessoas, e às vezes a gente se decepciona tanto. Mas o Senhor é o seu refúgio. O Senhor é a sua fortaleza. O Senhor é o seu provedor. A Bíblia diz que Ele é o autor e também é o consumador da nossa fé. Ele é o autor e também é aquele que consuma, é aquele que consome aquilo que nós atribuímos então em fé. Então é importante, o Senhor é o seu refúgio. Então nunca perca as suas esperanças. Segunda-feira está aí, domingo está aí. Não perca a sua esperança.
Você não tem tempo a perder. Você não tem tempo a perder. Quantas vezes a gente desperdiça tempo? Com relacionamentos que não vão, a gente sabe. A verdade a gente sabe. Em relacionamentos que não vão nos levar para lugar nenhum. É assim ou não? A gente sabe que a pessoa é errada. Mas muitas vezes a gente quer convencer até Deus de que é a pessoa certa. É assim ou não é? A gente quer convencer o Senhor dizendo, olha, Senhor, mas ela precisa só de uma oportunidade, eu quero ser esse evangelista. Não é? Aí ele se coloca na posição de um evangelista, costumaz. E aí ele quer convencer o Senhor de que aquilo é a opção certa. Que às vezes a gente se envolve com relacionamentos que só nos atrasam. Deus não vai mudar o propósito dele na sua vida, mas de repente você está atrasando aquilo que Deus tem para liberar para você. Amém ou não? Deus tem algo poderoso e às vezes a gente se envolve. Às vezes a gente estabelece parceria com pessoas que não têm o mesmo coração com você. Sabe, o tempo é o teste do coração. Isso é importante. Minha avó Diná, ela dizia o seguinte na fazenda. Ela dizia, olha, você precisa comer 1 quilo de sal primeiro. Eu não tenho um ditado antigo assim? Os casados antigos falam, não, a gente já comeu 1 quilo de sal junto. É assim ou não é? É assim ou não é? O pastor Jonas já comeu 1 quilo de sal, certeza. Não é? O que ela estava querendo dizer? Nós passamos pelo teste do tempo. E estamos em pé. Quais são as coisas que você está permitindo o teste do tempo para ficar de pé? Às vezes a gente se acelera tanto para tomar algumas decisões, sabe? A gente age de forma apressada, às vezes até de forma leviana. E por quê? Porque às vezes a gente está tão ansioso para ver o resultado que você não analisa corretamente. Então antes de ter o resultado, analise corretamente o coração de quem você está andando junto, de quem você realmente está convivendo. Há pessoas que é uma bênção você andar com elas, mas é uma bênção às vezes deixar. Amém ou não? Porque se ela não tem o mesmo propósito que você, ela não tem o mesmo sonho que você, ela não tem o mesmo encorajamento que você, ela não tem a mesma esperança que você, irmão, você está perdendo tempo. Você não tem tempo a perder. Glória a Deus. Olha que bênção. E eu quero discorrer sobre algumas coisas. Neemias no capítulo 6, eu falei que eu ia ser breve, eu quero correr para poder terminar. Vocês têm paciência comigo, mais 10 minutinhos, estamos juntos? Neemias 6. Eu pensei que eu ia pregar em 20 minutos, não consegui. Olha que bênção, irmão. A Bíblia fala de um homem que tinha sido comissionado por Deus para dizer o seguinte: Deus chamou esse sujeito para poder ser governador em uma cidade que estava avassalada, uma cidade que tinha passado por grandes ruínas, uma cidade que tinha sido, sabe, trucidada pelos próprios inimigos. Mas Deus levanta um homem que nasceu no cativeiro, nasceu num ambiente inóspito, um ambiente difícil, um ambiente complicado. Deus levanta ele para dizer o seguinte: você vai ser governador. E olha, de repente você pensa assim, poxa, é um grande privilégio ser um governador. Mas ser governador exatamente do quê? Essa é uma pergunta importante, né? Poxa, ser governador de uma cidade legal, bacana, com um PIB alto, legal, né? Receita maior do que a despesa, não é isso? Controle financeiro absoluto, superávit, legal. Mas pegar uma Jerusalém derrubada, uma Jerusalém desassistida, uma Jerusalém, sabe, em ruínas completas, vassalada pelo tempo, vassalada pelos inimigos, não era tarefa para qualquer pessoa. Por isso que às vezes Deus traz um de longe. Porque quem está perto não tem coragem. Deus às vezes está enviando pessoas de longe, para poder levantar, sabe, aquilo que muitas vezes é escombro, aquilo que muitas vezes está em ruínas, e Deus está levantando alguém para vir de longe, para dizer: eu acredito num recomeço, eu acredito num recomeço, eu acredito num recomeço, eu acredito num recomeço, eu acredito num recomeço. Você pode recomeçar agora, pode estar vassalado pelo tempo, pelas dificuldades, pelas estações anteriores, pelo passado, pode ter se tratado muitas vezes, sabe, para as outras pessoas com desdém, mas não importa. Deus está levantando um Neemias para ser governador. Talvez você não ache grande coisa, porque você não viu a obra pronta.
Quem não vê a obra pronta tem dificuldade de acreditar. Amém ou não amém? Mas você é uma obra-prima, só que não está pronta ainda. Mas quando você estiver pronto, isso vai levantar até a fúria dos invejosos. Mas quando você estiver pronto, você fala assim: ó, pastor, o escombro vivo. Não importa, é porque você não viu a obra pronta. Quando estiver pronta, vai atrair a atenção de todo mundo que está perto. A Bíblia diz que Deus levanta Neemias. Estava em Suzã, no palácio. Ele pergunta como vai os irmãos, e o retrato vão muito mal, estão em escombros, os muros estão derribados, as casas estão queimadas, os portões estão terríveis. Depois você lê Neemias, você vai ver o retrato dessa circunstância. Deus levanta Neemias para poder ser governador deste lugar. Neemias então vai, no capítulo 2 de Neemias, a Bíblia fala que o rei vê Neemias servindo, ele era copeiro, e vê Neemias servindo, o rei estava com o coração triste, ele diz: eu nunca vi você triste. Como assim? Que coisa maluca, não vê alguém triste? Neemias nunca tinha ficado triste na frente do rei, porque ele expressava gratidão por estar na frente do rei. Tem gente que vai para a frente do rei, dos reis, só para murmurar, só para reclamar, só para poder falar: poxa vida, por que não, por que isso, por que aquilo, para perguntar e inquirir Deus com um punhado de coisa, como se Deus tivesse na posição de ser inquirido por qualquer um de nós. Mas tem muita gente fazendo isso. Neemias expressava gratidão, e o rei disse: pode ir. Ele vai, reconstrói os muros, está terminando. Capítulo 6, Neemias está terminando, porque a Bíblia diz que aquele que prometeu a você é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Então, se ele prometeu, ele cumpre. Ótimo. A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa, sim ou não? Então, Neemias vai, reconstrói. No capítulo 6 está terminando, falta só as portas. Depois você lê Neemias. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Pode versículo 2. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: vem, vamos nos encontrar num dos povos da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando em fazer mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Então está aqui a primeira coisa. Você acredita que eu estava só na introdução? Olha que loucura, irmão. A primeira coisa que eu quero destacar para você nesta manhã, nesse princípio de tarde já: nem toda agenda declarada a você tem a mão de Deus. Amém ou não? Tem convite que não é para você aceitar, não. Amém? Tem convite que é para você se distanciar deles. Nem toda agenda tem a mão de Deus. Tem coisas que você não deve ir, não deve se associar, que você não deve nem parar o que você está fazendo para poder ouvir o que vão dizer. Guarde o seu coração, porque você não pode perder tempo. Eu não tenho tempo a perder. Eu estou envolvido tanto num grande projeto, e esse projeto pode ser você mesmo, em me tornar uma pessoa melhor. Eu quero me tornar uma pessoa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um servo de Deus melhor, um homem de Deus melhor. Eu quero estudar mais, eu quero ler mais, eu quero me dedicar mais, eu quero crescer na empresa, porque isso honra a Deus. Então eu estou envolvido num grande projeto. Eu não posso descer daqui. Descer dessa posição já é um atraso. Quais são as coisas que você decidiu descer e te atrasou? Isso é importante. Você não guardou o coração, desceu, viu pessoas apenas na agenda, e essa agenda não era de Deus. Esse projeto não era de Deus, essa paradinha não era de Deus. Tem muita gente parando um pouco ministerialmente, tem pastores aqui certamente me ouvindo, parando porque achou que uma paradinha não faria mal algum.
Mas o Senhor continua tendo um projeto para você terminar. As portas precisam ser colocadas no lugar. Ele está contando com você para isso. Ele está contando com a tua casa para isso. Ele está contando com o teu engajamento para isso. Ele está contando com a sua obstinação para isso. Ele está contando com você agora. Tem muita coisa para acontecer e Deus conta com você. Nem em toda agenda tem a mão de Deus. Tem coisas que só fazem a gente perder tempo. Tem convites que surgem só para você ser tirado daquilo que Deus te colocou. Tem gente que está lhe convidando apenas para sufocar aquilo que você carrega. O projeto que Deus lhe confiou certamente é maior do que a agenda que estão impondo a você. E tem uma ênfase clara aqui entre o que Deus pediu e aquilo que o homem pediu. Eu fico com aquilo que Deus pediu. Amém ou não? O tempo que o homem pediu pode atrasar o projeto que Deus me confiou. Então peça sabedoria a Deus, porque Ele já está em todos os nossos dias. Salmos 90, 12. A segunda coisa importante: você não pode comprar mais tempo, mas pode usar melhor o tempo que você possui, o tempo que você tem. Eu vou repetir isso, que é importante. Eu estou encerrando já. Então fica feliz. Você não pode comprar mais tempo, mais que você queira. Mas você pode utilizar melhor o tempo que você possui. E a desculpa talvez que nós usamos recorrentemente é: oxalá, estou sem tempo, cara. Assim não é? Eu sei que você não faz isso, eu faço. Pô, foi uma correria, não deu. Aquele almoço com as tias que ficam perguntando quando você vai casar, sabe? Não tem na sua casa, não. E aí? Tem um e aí? Tem. Ah, fiquei sabendo que ela está namorando. Ah, o Marcos, lembra do Marcos? Lembro, tal. Não é? O pessoal fica assim: quando vai casar será? A gente começa a evitar, porque a gente não quer responder. Mas eles não estão só perguntando a sua vida, eles estão querendo o seu bem. E às vezes a gente se abstém de compartilhar momentos, de construir histórias, de reescrever histórias, de criar memórias, porque a gente está ocupado demais. Eu fico pensando, ontem eu comprei uma caminhonete com meu pai e fui lá entregar para ele essa caminhonete. Ele estava ansioso, eu nunca vi meu pai ansioso na vida. E a caminhonete estava arrumando algumas coisas, eu nunca vi ele tanto ansioso, Rafael. Nossa! E ele não sabe digitar direito no celular, aí ele mandava para mim vários caracteres. K, J, 4, tudo trocado. Dedão grande, né? Ele ficava lá. Minha mãe disse que ele ficava o dia inteiro com o celular na mão. Meu pai tem 63 anos. Parece ter mais, porque a fazenda, a roça faz isso, né? E eu olhei para ele, e ele diz: hoje eu estou realizando um sonho. Muito obrigado, meu filho. Essa memória não vai morrer. Isso jamais vai morrer. Você está sepultando as memórias porque você não quer criá-las. Há memórias que não vão morrer, mas precisa necessariamente que você esteja lá, para a partir de você gerá-las, criá-las, a partir de você vivê-las, vivenciá-las, experimentá-las. Essa vida de experimentação prática, objetiva, factual, é tudo isso não vai morrer. Você pode até achar que pode comprar mais tempo, mas você não pode. Mas você pode utilizar melhor o tempo que você possui. Eu não vou ler Eclesiastes capítulo 3, porque lá em Eclesiastes capítulo 3 a gente entende mal o texto. Porque o texto está dizendo: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de Deus para todas as coisas. Deus está em todo o tempo.
É assim que ele age, não age no Cronos, é o Kairos. Deus é o Senhor do tempo, mas existe um tempo para você fazer as coisas que precisam fazer debaixo do sol. Desde abraçar, afastar, te abraçar. É muito bom abraçar, mas tem tempo que você tem que ficar um pouco afastado, sim ou não? Senão daquele ringue. É ou não é? Sei que os irmãos não são assim, são calmos, tranquilos. Mas é mais ou menos isso. Há tempo de você plantar, mas há tempo de arrancar o que se plantou. Todo mundo quer desfrutar do fruto, mas arrancar quando é necessário, ninguém quer. Assim não é? Tem coisa que Deus está chamando você para arrancar, não é para manter não. Mas quando chega nessa parte, a parte B, a parte B não. A parte B é para arrancar aquilo que está lá e não deve ficar mais. Foi útil, foi necessário, foi importante, mas não é para você carregar isso mais na sua vida. Tem muita coisa que foi útil, foi notória, foi importante, te projetou, te abençoou, mas era apenas o começo. É hora de se arrancar isso da sua vida. É hora de você desconectar disso para que você possa fluir, para que você possa crescer. Tem coisa que Deus está te chamando para desconectar, para que você possa crescer. Amém ou não amém, irmão? Eu sei que é um domingo mais reflexivo, não é? Mas é bom, né, irmão? Glória a Deus, é bom demais. Você não pode comprar mais tempo, e eu te provo. Mateus 6, 27. Estou terminando, irmão. Eu falei 10 minutos, eu devia ter pedido mais tempo. Mateus 6, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Mateus está dizendo, Jesus está dizendo assim, por mais que você preocupe, por mais que você queira, por mais que você faça, fique doido em si mesmo, para acrescentar mais uma horinha à sua vida, você não consegue. O salmista diz que todos os nossos dias já estão contados por Deus. Deus já conhece todos eles. A outra tradução que diz, quem pode acrescentar um côvado? Um côvado tem 45 centímetros. Quem pode? Os baixinhos de 1,50m, que não tem ninguém assim, é 1,50m, querendo, pastor Lu, aumentar 45 centímetros, seria o sonho, mas não pode. Quem pode fazer isso? Não pode. Por mais que você anseie, por mais que você deseje, naturalmente isso não vai acontecer. Você pode criar fórmulas artificiais, prazeres artificiais, mas naturalmente nascer, não. Outro dia desse, abriu a internet e viu o cara aumentando. Ele era baixinho, ele colocou um negócio aqui, ficou 15 centímetros maior. Já viu, pastor Lu? Já viu? Legal. Aumentar é artificial. E às vezes quando a gente não consegue, naturalmente, a gente quer forçar a barra, criando artifícios. Eu não estou dizendo que você não deve ficar mais alto, não estou dizendo que você não deve olhar mais de cima um pouquinho, ser um Saul da vida, não é isso. Eu não estou dizendo isso não. Porém, todavia, no entanto, a gente quer forçar, criar fórmulas artificiais, para poder ficar bem consigo mesmo. Mas o Senhor te fez assim, te ama incondicionalmente assim. Você é a menina dos olhos de Deus. E quando você olha no espelho, fala assim, papai que fez. Lindão, lindona, ei. Por mais que você desista, não vai ter mais uma hora. E eu entro no terceiro e último ponto. Você não pode acrescentar mais uma hora, Adriana. Você não pode. Mas o texto vai dizer, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 9, coloca lá. É a terceira e última coisa. Você não pode acrescentar mais uma horinha, nem um côvado qualquer. Então eu posso dizer a terceira coisa, para que você possa anotar. É mentira quando as pessoas dizem, não, fica tranquilo, você tem todo o tempo do mundo. Então eu estou aqui para afirmar para você categoricamente, você não tem todo o tempo do mundo. Vira para a pessoa, para o seu vizinho e fala, você não tem todo o tempo do mundo. Você não tem todo o tempo do mundo. Você não tem todo o tempo do mundo. Você também não tem todo o tempo do mundo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 9 a 18. Há esse homem de Deus aqui que está cumprindo a carreira final.
Está terminando a jornada dele. Escreveu 13 livros, erudito, sábio, um doutrinador, um benjamita, alguém que foi chamado por Deus, teve que cair do cavalo para perceber a sua vulnerabilidade, foi chamado por Deus para escrever acerca da natureza do Filho de Deus, da natureza daqueles que andam em fé. Eu estou falando do apóstolo Paulo, que nasceu 5 depois de Cristo e foi martirizado em Roma, 67 depois de Cristo. É esse mesmo sujeito que eu estou falando, ele mesmo. E aí você pensa no apóstolo Paulo forte, destemido, que enfrentou naufrágios, chibatadas e chibatadas, que queria para alguns lugares, não foi impelido por Deus para outro. Você pensa no apóstolo Paulo, esse cara forte, esse cara não tem fraqueza alguma, ele não sofre de nada. Mas eu quero mostrar para você o que para o apóstolo Paulo foi essencialmente importante no final da sua carreira. E eu vou terminar. Pode ser do verso... verso 8, por favor. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Está falando para Timóteo, tá, gente? Timóteo, seu filho na fé. Procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito foi para a Dalmácia. Eu mandei os missionários por aí. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, o apóstolo Paulo velhinho já, quando você vier, Timóteo, estou terminando, olha para cá, me presta sua atenção, 3 minutos. Timóteo, menino Timóteo, meu filho na fé, Timóteo, quando você vier, o apóstolo Paulo está preso em Roma, antes de ser martirizado. Ele sabe o seu destino. Quando você vier, Timóteo, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros e especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Até aqui. O apóstolo Paulo está terminando. Esse cara formidável, incrível, maravilhoso, que escreveu um texto do Novo Testamento. São palavras que Deus atribuiu a ele, os inspirou, soprou para o apóstolo Paulo, e hoje nós conhecemos. Mas chega no final da sua vida que ele está preso, encarcerado, e ele está dizendo: procura vir depressa, procura vir ter comigo depressa. Por que a pressa? Ele está dizendo: alguns me abandonaram, eu fui abandonado por alguns. A caminhada cristã, eu disse no começo que não é fácil, tem gente que vai embora. Ele está dizendo: procura vir comigo depressa, mas não esquece a capa que eu deixei em Troade. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: eu não tenho todo o tempo do mundo, vem depressa, eu estou te esperando. Traz a capa que está frio. Nessa prisão, nesse cenário, está frio. Eu sinto frio corrente pelas minhas pernas, pelo meu corpo. Eu sinto a frieza do abandono. Eu sinto a frieza daqueles que deporam contra mim. Eu sinto a frieza. Procura vir ter comigo depressa, porque eu não tenho todo o tempo do mundo. E esse frio é um frio que ele sente da presença. Eu quero sentir a tua presença. Você é indispensável.
sabe? A sua presença importa. Talvez você ache que não, pense que não, mas tem gente que está esperando você agora. De repente a gente que até te feriu, tem gente que até te abandonou, mas queria a oportunidade de consertar. Agora, é gente que no passado foi duro, foi cruel, não amou você da forma que você achou que deveria ser amado, porque também não recebeu amor. Ele não recebeu, só não deu aquilo que ele não tinha, mas está frio agora. Ele precisa da sua presença. Traz a capa, me protege, me cobre, vem depressa, porque eu não tenho todo o tempo do mundo. De repente você acha que tem todo o tempo do mundo, você não tem. Eventualmente, quando a natureza é assim, a gente nasce, a gente também morre, e no final da vida a única coisa que você gostaria de ter é um pouco mais de tempo. Fazer uma imersão no passado, resolver o passado, falar as palavras que não foram ditas, declarar, depor algo diferente. Você não tem mais tempo. Então, em nome de Jesus, enquanto você está aqui, enquanto você está presente, enquanto você está bem, enquanto você está de pé, se faça presente, porque você não tem todo o tempo do mundo. Ame, perdoe, seja sincero, abrace, chame para perto, sente na mesa, porque esse é o retrato claro, objetivo daqueles que são nascidos de Deus, que não guardam reservas no seu coração, que caminham uma milha se for necessário e levam capa para poder cobrir a frieza de alguém. Deus te chamou para poder cobrir a frieza, o coração gélido e impenetrável. Deus te chamou para isso, para a sua oferta de gratidão declarada. E não é para amanhã, é para hoje. Você não tem todo o tempo do mundo, então pare de perder tempo. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar. Posso orar?